inseridos graças ao Xandão. E a Procuradoria-Geral da República, a PGR e a Advocacia-Geral da União pediram em 2022 ao Supremo Tribunal Federal a rejeição da ação do PT que pretende impor limites aos acordos de colaboração premiada. Nesses quatro inseridos graças ao Xandão. E a Procuradoria-Geral da República, a PGR e a Advocacia-Geral da União pediram em 2022 ao Supremo Tribunal Federal a rejeição da ação do PT que pretende impor limites aos acordos de colaboração premiada. Nesses 4 anos, o processo ficou disponível para avaliação do relator, que é o Mussolini da Moca, esse que está na foto aí na sua tela, que só desengavetou o caso agora, quando a PGR e a Polícia Federal negociam com Daniel Vorcaro uma delação que pode trazer implicações para o próprio Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Ficcional. Supremo Tribunal Fajuto, quer dizer, Supremo Tribunal Fascista. Por quê? Eu estou falando mal do STF? Não, eu sou um entusiasta do STF. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é essencial a qualquer democracia e a qualquer Estado de Direito constitucional. O que acontece é que o STF aqui sobrou apenas o prédio, porque ele foi sequestrado por fascistas. E de Supremo ele só tem a ficção. Nem mais excelso ele é, porque o Celso já aposentou. As manifestações da AGU e da PGR assinadas pelo ex-ministro Bruno Bianco durante o governo Bolsonaro e pelo ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, foram encaminhadas ao Supremo em fevereiro e junho de 2022, respectivamente. Na época, o PT criticava o que considerava abusos da Lava Jato. No parecer da PGR, Augusto Aras afirmou que não cabe ao Supremo antecipar, na via do controle abstrato de constitucionalidade, juízo sobre todas as hipóteses de aplicação da lei, que prevê os acordos de colaboração premiada. Já o então chefe da AGU, Bruno Bianco, foi mais enfático, afirmando que os pedidos do PT eram implausíveis e, se fossem atendidos, poderiam causar enorme insegurança jurídica, impondo aos demais tribunais do país entendimentos que sequer foram inequivocamente fixados pelo STF e permitindo que seja pleiteada a anulação de inúmeros acordos já firmados. Agora é interessante, né? Na toada da Lava Jato, Sonaira, não pode, STF, corta esse Bilal. Aí vem o Bolsonaro, não, nós vamos ter que encaçapar o Bolsonaro com uma delação absurda. Nós vamos ter que usar contra o Bolsonaro tudo aquilo que a gente critica até aqui. Aí então ele ficou quietinho, o Moraes. Aí agora que a delação tá batendo na bordinha da bilola do Carequinha, aí ele desengaveta essa estrovenga, né? Você acha que tem chance de ele enterrar, afogar a possível delação de Daniel Vorcaro, que agora está numa corrida com o presidente do BRB, hein? Quem delatar primeiro leva, porque o Vorcaro está enrolando muito, hein? Será que tem alguma chance de ele afogar esse ganso? Não sei, será não, eu tenho certeza que tem. O Alexandre de Moraes, ele é quem está dando as regras do jogo. Então, principalmente, ele adequa, apareceu a mulher dele lá nos contratos, apareceu o escritório da mulher dele, então Alexandre de Moraes, obviamente, não tem interesse nenhum nessa delação. Aí agora, uma situação, né? A gente tem um Senado que tem um monte de calça frouxa. A gente vê um Senado que não consegue reagir a nenhum absurdo do Alexandre de Moraes. A gente vê um Senado engessado, que não consegue progredir, que não sai da mentira e fica gravando um vídeo sensacionalista para jogar nas suas redes, para reproduzir, para tentar o like, para correr atrás. E na hora do vamos ver, é um monte de bunda mole que não faz nada, que não resolve nada. E a gente fica aqui comentando quais serão os próximos passos do Alexandre de Moraes. Então, vai ter delação? Eu, sinceramente,
Não acredito. Eu acho que o Senhor Supremo, o dono das terras, vai chegar e vai dizer assim, ó, não vai acontecer, e ponto final. E a gente vai ficar nessa, vindo aqui no Pavinato, vindo aqui falar mais uma vez do que o Até Alexandre quando de eu Moraes. não tô preso, até né? o dia que ele deixar, né? Porque eu tô com exatamente. 5 anos de cadeia pendurado, enfiado, né? Só tô esperando o TJ de São Paulo dar ordem. Que é assim, aí, Caivano, eu lhe passo com este acréscimo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, que é o Leonardo Sica, ele apoiou uma apuração nos contratos relacionados ao Master, sem citar diretamente a Vivi, né? Quem? A nossa Vivi, a Vivi do Brasil. A mensalina do Master, essa que é a maior mensalina que o Brasil já viu. Essa mulher que é a prova viva que o Brasil não precisa de política de misoginia, que o Brasil não precisa de política de equiparação salarial, porque esta mulher, senhores, ela só ganha menos que o Neymar no Brasil. Poderoso. Aí você vem me falar que o Brasil discrimina a mulher? Ora, vou lamber sabão! Mas o De Sica, olha o De Sica, hein, criou coragem, né? Nasceu um pelo pubiano nele e, sem citar a Vivi, ele apoiou aí a auditoria dos contratos do Master. A fala aconteceu em entrevista coletiva concedida na Fundação Getúlio Vargas. Aspas para o Leonardo Sica. Valor de honorário advocatício não é um problema em si, porque é de livre iniciativa e contratação. O que precisa verificar é o serviço prestado e o que foi contratado. Se alguém me contratar para ir ao tribunal fazer petição, recurso e resolver pagar o que for para que eu a defenda, é absolutamente legítimo. Temos que apurar para que não fiquem suspeitas acerca do que foi contratado, se foi serviço de advogado ou tráfico de influência. Fecho aspas. Apesar de defender a investigação, Sica disse que os poderes de Brasília falharam dos dois lados. E ao falar sobre o relatório da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de Moraes, Gilmar, Toffoli e Gonorreia, o presidente da OAB de São Paulo disse que o documento se deu em contexto de polarização e que o senador Alessandro Viana, relator da CPI, preferiu ir para o caminho eleitoral. Agora, este sujeito, Cláudio, quando os advogados paulistas foram massacrados pelos juízes do STF, não falou nada, ele ficou bem quieto. Agora, para cantar de galo para o Alessandro Vieira, que ele nem vê na frente, é fácil, né? Sem dúvida alguma, é uma vergonha isso, né, Pafi? A gente sempre fala aqui... Bater em mais fraco é fácil. É fácil, né? Dar um tapa em quem é mais fraco é fácil. Ele é presidente do maior colégio, vamos chamar assim, de advogados do país, né? Onde tem a maior concentração, portanto, a maior arrecadação vem daqui. A arrecadação beira o bilhão, se já não ultrapassou pelo número de advogados, de forma que a arrecadação da OAB Federal, obviamente, é ainda maior. E aí você vê que com uma mão ele tenta dizer que não, tá errado, precisa investigar, com a outra ele vai lá e adula o mesmo STF. Né? Porque Alexandre de Moraes está onde? Não está no STF? Aí ele vai e critica essa relação, né, esse contrato, a suspeita que é no contrato, não precisa ser investigado, e na outra ele diz, não, olha, o Alessandro Vieira que foi eleitoreiro quando ele se levanta contra o STF. De fato, ele é uma vergonha, assim como foi a sua antecessora, acho que é Vanzolini, o sobrenome dela, e eles até hoje não sabem... Vaselina, não é? Vaselina? É Vanzolini, né? Eles não sabem até hoje o que aconteceu no 8 de janeiro, porque inclusive ela... Ou antes... Eles deviam fazer, ele e a Vanzolini deviam fazer o videozinho com a música da Madonna, assim... Igual aquele da de Pernambuco, hein? Ficava bom, hein? Né? Aí vinha o De Sica, assim... Temos que auditar o contrato do Master para ver se não houve advocacia de tráfico de influências. Será? Ia ficar bonito, Ia ficar muito bonito. Ia ficar mais bonito que essa merda. É isso mesmo. E para finalizar, Pavio, eu até tenderia a concordar com essa história de que ninguém pode interceder, interferir na relação do advogado com seu cliente na questão de honorário. Até aí eu vou concordar. Só que quando ele ultrapassa aquele limite do razoável... Quando você diz assim, não,
se ele me pagar o que ele quiser, o que for, eu vou aceitar. Eu imagino que não seja bem assim, que ele está deixando uma margem muito alargada para que a própria investigação não chegue numa determinação, numa resolução. É porque quando a pessoa quer colocar o que eu quiser, né, e você aceita, você tem que ter uma margem muito alargada, sem sombra de dúvida. O governo Lula contratou o Cruzeiro